TV Mancha. Boa noite, família, bem-vindos a mais um TV Mancha aí. Programa aí complicado, uma semana que passou pro Palmeiras terrível aí, de resultados péssimos, históricos aí na vida do Palmeiras aí. E, né, vamos esculachar o que tiver que esculachar, vai ter que ser assim, né, já que devido a coletivo nosso nobre presidente ontem, né, que não explicou, falou, não explicou nada, né. E vou começar a dar boa noite à mesa aqui. Boa noite ao nosso presidente Nando. Boa noite aí. É foda, né, mano? Mais um vexame, mais uma vergonha. Vamos lá, né? Boa noite aí, cara. Bom, boa noite. Lamentável, né? Toda terça a gente parece que bate na mesma tecla. Eu acho que hoje eu tô garganta coçando para falar da entrevista do presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, e também um questionamento aí sobre o nosso treinador, né? Que eu gostaria de debater um assunto aí que eu li e fiquei indignado do que o cara falou. Tá certo, tá. E boa noite, Thiago. Bom, boa noite aí pra todo mundo. Acho que hoje tem bastante coisa aí pra falar. Os vexame atrás de vexame aí que a gente passa, a diretoria ridícula que a gente tem, entendeu? E infelizmente hoje o programa vai ser acho que só de crítica aí, né? Mas vamos aí. Tá certo, Thiago. Bom, a gente começar falando aí do jogo do Red Bull, né? Que foi quinta-feira passada, que deu sequência aí, uma sequência de derrotas do Palmeiras aí, humilhante, né, Nando? Você tem alguma coisa pra comentar daquele 2x1 lá, que a gente não vai nem passar os vídeos em respeito à torcida palmeirense aí? Então, cara, mano, sei lá, acho que é 2 semanas aí pra não digo esquecer, porque a gente não vai esquecer esses vexames aí, mas é pra, a gente tem que refletir, cara. Entra presidente, sai presidente, e é sempre a mesma história. Todo ano, quando a gente chega numa má fase, é isso aí. Motivo de chacota, tá ligado? E motivo de vergonha. E o presidente, que nem o Catatal falou aí, vai ontem numa coletiva, não fala nada com nada, não dá uma satisfação, não toma uma providência. Sei lá, mano. Sei lá. Essas coisas a gente chateado pra caramba. Eu acho que quem sofre mesmo aí em cima desses negócios aí é a gente. A gente, assim eu digo, o torcedor, né? Tá na rua, tá no dia a dia. É lamentável isso aí. Japa, a gente, né, eu acho que do jogo aí do Red Bull não tem muito o que falar, né? Um time de empresa aí ganhando do Palmeiras até com certa facilidade. Então acho que a gente já tem que como o Nando já deu a deixa aí, focar na coletiva aí do presidente do Palmeiras, né? Ele é um cara que ele já vem com as respostas programadas, né? Você pode perguntar para ele da crise da Rússia, ele vem sempre com aquela mesma resposta. Olha, estamos focados, estamos não sei o que lá, o nosso planejamento. Então, todas as respostas dele encaixam em qualquer pergunta. Isso para ele e para os seguidores dele, né? Os asseclas dele. Eu acompanhei atentamente, né, tudo que ele falou. 3 pontos que eu vou citar aqui, né? E eu acho que acho que foi o que mais marcou assim para todo mundo. Primeira coisa, né, quando ele diz que ele ficou chateado porque a torcida do Palmeiras ela é legal quando torce e a torcida não tem que invadir a casa dos outros, né? Eu até parei assim, né? Falei, a casa dos outros? Eu acho que o Palmeiras é nosso, o Palmeiras é da torcida, entendeu? O maior patrimônio que o Palmeiras tem é a sua torcida, não é estádio, não é jogador, não é nada. Se não fosse a torcida do Palmeiras, o Palmeiras não existiria, certo? Então, a casa que ele diz que é a casa dele, na verdade não é dele, né? Nem do Palmeiras, entendeu? Como o Nando falou, é um terreno de concessão, né? Que inclusive o Nando vai explicar quando a prefeitura dá essa concessão, o que o Palmeiras teria que fazer, né? E não faz, entendeu? Aliás, nunca fez, entendeu? Então o Nando vai explicar, mas
Como que um cara chega e fala que a torcida do Palmeiras não pode entrar num espaço que é do Palmeiras? Né? O Nando vai explicar, eu não estava presente, né? Não sei se o Japa estava, mas eu acho que o Nando, todo mundo sabe que o Nando estava presente, então o Nando vai dizer esse primeiro tópico, essa primeira coisa que me deixou, cara, nervoso. Eu olho para a cara do presidente do Palmeiras, começa a me dar nojo, entendeu? Eu tenho nojo dele, das coisas que ele fala, dos caras que seguem ele, são idiotas, entendeu? Sem personalidade nenhuma, que o cara, quando tem uma posição firme, ele tem que seguir a posição. Se eu tenho uma posição e o Nando tem outra, eu vou discutir com o Nando de uma forma amigável. Mas defender seu ponto de vista. Eu vou defender meu ponto de vista, o Nando vai defender o dele. Se a gente não chegar a um acordo, eu vou xingar ele, ele vai me xingar, acabou. Entendeu? Mas eu não posso seguir uma coisa que eu acho que o Nando está errado. Entendeu? É isso que acontece no Palmeiras. Então, o Nando esteve presente, ele vai explicar aqui tudo como é que foi. Ele falou de invasão, de ameaça, de terrorismo, Estado Islâmico. Entendeu? Então, o Nando vai explicar aqui para vocês esse primeiro tópico que me deixou... Mano, então, vamos lá. Primeiro, assim, o terreno do Palmeiras, lá todo mundo sabe que não é comprado pelo clube, né? E não foi doado, é uma concessão. Então, assim, concessão é como se funciona, funciona também, semelhante ao CDC, né? Que tem nas periferias, assim, que é um espaço para um campo de futebol. Geralmente é voltado a... Lazer, parte social. E o Palmeiras tinha que estar fazendo, né? Isso aí, né? Pelo menos um projeto social. Não sei se faz, mas lá no CT não faz. Eu pelo menos não vejo criança entrar lá, não vejo... Não, criança carente, porque criança do Avante que paga bem... Criança do Avante não, é criança do filho de conselheiro, Opa! dos diretores, dos puxa-saco dele, tá lá direto, né? Então, assim, deixando bem claro, que mesmo que fosse do Palmeiras o terreno, o Palmeiras não é do Paulo Nobre, o Palmeiras não é de nenhum presidente, o Palmeiras não é do Catatal, o Palmeiras é de todo mundo, certo? O Palmeiras é dos palmeirenses, certo? Então, não vem com essa aí de que invadiram a casa dos outros. A gente não invadiu a casa dos Bambi, que é do lado lá, entendeu? E outra, a gente não invadiu nada. Mas vamos lá, vamos falar da suposta invasão. Cara, vamos voltar aí no tempo. Há quanto tempo a Mancha não entra, ou qualquer outra torcida organizada entra no CT do Palmeiras? A gente foi tentar dar o apoio lá no... a gente apoiou lá na porta do CT. Na final da Copa do Brasil. Na final da Copa do Brasil. Foi portão trancado. Trancaram o portão pra gente incentivar, certo? Então, isso aí prova também esse negócio que ele falou da casa dos outros, que ele se sente como se fosse na casa dele. Porque ele proibir um incentivo, então ele tá como se fosse a casa dele mesmo, certo? Só que é o seguinte, cara, a gente tentou de outras formas aí que não danificasse o patrimônio, como pichação, que nem falaram também agora que parece que apedrejaram o ônibus do Palmeiras, certo? Eu vi ontem isso aí. No site. Então, para não chegar nesse ponto aí, a gente falou o quê? Vamos entrar e vamos conversar com os caras de uma forma pacífica e amigável, e da melhor maneira possível. Se eu chegar para vocês e falar que a gente entrou, ou abre aqui o portão, ou coisa parecida, apesar do portão estar aberto, o portão não estava fechado, certo? Então a gente não precisou bater em ninguém, não precisou quebrar nada, nem forçar, a gente entrou. O portão estava lá encostado, a gente empurrou o portão e entrou, certo? E subimos, não quebramos nada, não roubamos ninguém, não batemos em ninguém, não ameaçamos ninguém. E o nosso intuito era o quê? Conversar com o elenco. E não era nem com o elenco, na verdade. O nosso intuito era conversar com representantes do elenco, tipo, os líderes desse elenco. A gente pediu para conversar com Zé Roberto, Fernando Praz e Robinho. Pediu para conversar com os três. E o Cuca saiu, que eles estavam no vestiário ainda, para entrar para o campo. O Cuca saiu e veio falar com a gente. O Cuca, pelo que parece, assim, cara, é homem pra caramba, e ele meio que pegou uma barca furada. Porque antes de entrar lá para conversar com os jogadores, a gente tinha uma visão. E a gente foi procurar isso também, procurar uma direção no que fazer. Para não fazer besteira nem cometer injustiça com ninguém. A gente queria entender os caras. O que está acontecendo? Qual que é o problema do elenco? Tem racha? Não tem? A gente foi fazer esse questionamento para os caras e mostrar mais ou menos o nosso lado para os caras também. Porque para nós, quer dizer, para os caras, a gente era tudo um bando de animal, velho.
tá ligado? A gente era tudo um bando de criminoso. Porque os caras falaram, não, a gente sempre ouviu falar da diretoria, que vocês batem jogadores, e ficou provado que a gente não bate ninguém. A gente entrou no CT num monte de cara, tinha mais de 100 pessoas, e não teve um roubo, não teve nem uma grama que não podia pisar lá, a gente não pisou. Certo? Entrou civilizadamente e foi conversar. Então, assim, aí falando com o Cuca chamou o Cícero e perguntou para o Cícero se podia. Certo? Porque a gente falou que queria conversar com esses 3 jogadores. E o Cícero veio e falou que podia, que a gente podia conversar e a gente foi para uma sala de reuniões deles lá e conversamos. E aí para minha surpresa, não foi só os 3. Aí veio o Thiago estava também, se faltar algum nome, Thiago, você me lembra aí. Zé Roberto, Praz, Robinho, Cristaldo, Alione, Gabriel Volante, Egídio do Dracena, Rafael Marques, Arouca, Alexandre. Certo? Faltou alguém? Lucas lateral. Lucas lateral. Certo? Esses jogadores foram lá e a gente começou a bater um papo. E eles explicando, falando que não tinha racha, que não tinha divisão, que a gente questionou um monte de coisa e eles falaram que não tinha nada disso, certo? Não tinha racha, que só não estava dando liga, que eles estavam tentando, mas não estavam conseguindo, essas coisas, certo? Só que o que me deixou mais... que mudou um pouco minha visão. Porque a gente entrou, todo mundo falou. Todo mundo falou. O único cara que ficou mudo foi o Zé Roberto. Por que o Zé Roberto ficou mudo? Cabeça baixa, só olhava para os caras falavam, ele levantava a cabeça, olhava para os caras. Quando a gente falava, ele abaixava a cabeça. Quando os jogadores do Palmeiras falavam, ele olhava para os caras, ouvia, depois abaixava a cabeça. Então, alguma coisa tem. O que eu não sei, agora eu não sei se o Zé Roberto está certo, ou ele está errado, ou ele é laranja podre, que o presidente falou que não tinha. Mas alguma coisa tem, certo? E prometeram um monte de coisa pra gente, que ia ter mais carro, que ia dar carrinho, que não sei o que, contra o Água Santa. Todo mundo viu o carrinho que eles deram. Ninguém viu nada disso, certo? Só que aí o que a gente vai fazer mais com esses caras? Agredir jogador eu não vou. E também, enquanto eu for presidente da Mancha, eu não vou aceitar isso. Até também deixando bem claro. Até a página 2 também. Porque a partir do momento que o jogador se respeitar a torcida também, eu posso não mandar fazer, mas se fizer também eu não quero saber. Não é problema meu, problema da polícia, problema de quem fez. Lógico, não tem como você controlar o pensamento de 30 mil associados e de 17 mil poucos, 17 milhões de palmeirenses. Não tem como eu controlar, mas assim, o que me deixou meio assim, ô Catatal, foi isso. O cara falar que é o líder do elenco, certo? Fazer discurso em vestiário. Fazer discurso em vestiário. É o mestre em fazer discurso, porque, sinceramente, Zé Roberto não está jogando bola faz tempo. Não. Porém, é o mestre no discurso. Ganhou até música da nossa torcida, certo? Música de um ídolo, que é o Edmundo, que ganhou tanta coisa no Palmeiras, certo? E a gente fez uma música para ele, porque diz ele que o sonho dele, ele queria que fosse chamado o Zé Roberto Animal. Beleza, foi chamado, legal, beleza. Só que o cara fala que é o líder, que é o rei do discurso, e chegou, não falou nada pra gente, um cara experiente, ganhou quase tudo na vida, no meio do futebol, certo? O cara não falar nada numa reunião dessa, porque falar que tava com medo não é desculpa, porque a gente não bateu, não agrediu, não xingou, e eles conversaram por livre e espontânea vontade. A partir do momento que a gente entrou lá, a gente pediu para conversar com eles. Se eles não quisessem conversar, era só falar não, não ia ter conversa, a gente ia ter que ir embora. E outra, antes deles saírem para conversar com a gente, só para deixar claro para todo mundo, tinha 2 viaturas da polícia lá. A gente entrou, não tinha polícia, passou 5 minutos, a polícia foi. Ficou 4 policiais, um sargento e 3 soldados. E eles foram perguntar pro diretor do Palmeiras o que estava acontecendo. Ele falou, não está acontecendo nada, a gente vai conversar e vai sair. Então essa história de invasão, não teve invasão. Essa história de vandalismo, baderneiro, não teve baderna nenhuma, certo? A gente entrou, e outra, se tivesse, a gente ia sair de lá preso, porque a polícia ia chamar no rádio o reforço e prendia a gente. Exatamente. Se tivesse isso aí, entendeu? Então, cara, o que aconteceu lá foi isso, e alguma coisa tem. O que a gente não sabe, mas tem alguma coisa. Então, Nando, pelo que você falou, né, que
eu não estava lá, é muito estranho o Zé Roberto, né? Porque ele é um líder nato, né? Ele foi líder até no Bayern de Munique, todos os jogadores aí foram campeões da Alemanha, reverenciavam ele como um exemplo, tudo. Então, a linha de raciocínio segue assim, ou ele é o cara errado, entendeu? Um cara que racha grupo, né? Ou ele é o cara, que nem o grupinho dele, inclusive a reunião foi por causa daquele áudio Os áudios que vazaram aí. Que vazaram de WhatsApp. Ou ele é o cara correto, como eu acho que ele deve ser o cara correto, e ele tá vendo que ali não tem mais jeito, entendeu? Ele largou mão. Né? Largou mão. O cara falou, largou mão, eu vou cumprir o meu contrato até o final, a hora que terminar o ano, eu pego o meu boné, vejo se me aposento, porque o que dá a entender é isso aí. O Palmeiras numa situação dessa, o time vergonhoso, andando em campo, se arrastando, um cara que tem uma carreira vitoriosa, se calar diante de tantos argumentos, como o Nando falou que expôs, eu acho, pela minha linha de raciocínio, ele vê que o negócio já era, entendeu? Ou ele é o problema, né? Das duas uma. Ou ele é o problema, mas assim... Ou ele tá remando contra a maré e tá vendo que não dá. E foi lá pra ver o que ia ser falado, até pra ele ficar ciente já. E aí, de novo, foi falado o quê? Os caras falaram, não, o jogador falou, com vocês já tá difícil, vocês estão apoiando todo jogo vocês estão vindo em grande número, e vocês estão do nosso lado, a gente sabe disso, tá difícil. Se vocês abandonarem a gente, vai ser pior. Fica impossível praticamente, né? Vamos fecha com a gente. Eu falei, não, a gente tá fechado. Tanto que, quem foi pra Prudente sabe, cantou o nome de todos os jogadores. Antes de tomar o 4-1, só que agora não dá mais, amigão. A gente tá fechado com o Palmeiras, como sempre. Com o Palmeiras, agora com o jogador, chega. Tá fechado com mais ninguém. Enquanto não tiver um jeito, não der um jeito nisso aí, Cuca achar um time ideal, depois que o Cuca achar um time ideal, legal, vamos lá, a gente vai ver quem merece ser chamado o nome novamente e a gente vai. E sem exceção, Fernando Praz, legal, legal. Só que me senti enganado por ele, porque ele foi um dos que mais falou lá. Falou que não tá rachado, falou que os caras iam dar carrinho, que os caras iam fazer, que tinha vergonha na cara. Edu Dracena deu uma entrevista falando que vergonha era roubar e matar. Amigão, depende, né? Louco, depende. Eu, para defender minha família, se eu tiver que matar alguém, para defender minha família, para defender meus filhos, vou falar para você, viu? Eu mato sem vergonha. Eu tô falando sinceramente, então até a página 2. Vergonha é 4-1 para um time que era de várzea, amigão. Isso que é vergonha. Vergonha para você, de repente, fazer alguma loucura para defender sua família, defender o seu ideal, não é não, viu? Então não vem nessa tese aí não, saiu dando entrevista todo dono da razão, que era vergonha era isso, não era vergonha, não é isso aí não, cara. Vergonha tá sentindo por milhares de palmeirenses aí pelo que aconteceu. E tá numa situação que a gente não sabe, que nem o Cuca falou. Espera que seja o fundo do poço, também espero. Porque se não for, mano, será que vamos perder quinta de novo? Será que vai ter mais um vexame na quinta-feira? Às vezes por vaidade de jogador, porque eles querem o quê? O problema não era o técnico, tá provado. Então o Marcelo de Oliveira não era o problema do Palmeiras, certo? O problema está no elenco. Agora, quem é o problema? O que é o problema? A gente queria saber, era isso, onde está o problema? Pra gente tomar uma direção. Então se o problema, eles falaram que não tem problema nenhum de racha, eles vão se virar agora, cara. Eu quero acreditar, né? Eu quero acreditar que o problema mesmo do Palmeiras, desse jogo, especificamente desse jogo do Água Santa, né? Eu quero acreditar que seja ruindade mesmo, entendeu? Eu não quero nem passar pela minha cabeça, como chegou até passar, que os jogadores tenham feito isso aí, até pelo fato da Mancha ter ido lá no CT, entendeu? E os caras ficam naquela, tá vendo? Se a gente ganhar esse jogo aí... Vamos falar porque que a Mancha foi no CT. A gente vai botar na conta dos caras. E aí, como é que vai ficar? Eu cheguei a passar... Chegou a passar levemente pela minha cabeça isso daí. Aí eu falei, vamos bater na tese que é ruindade mesmo. Ruindade aliada com falta de preparo físico, com falta de vontade e uma série de coisas que a gente já debate aqui há meses, entendeu? Então, sobre esse assunto aí do centro de treinamento, eu acho que está claríssimo.
mesmo porque se tivesse alguma coisa, ali tem mais de 20 câmeras que já ia estar no Jornal Nacional da Globo, as imagens, ia estar todo mundo preso, né? O Catatal, ia estar só eu aqui na mesa. E esse fato aí foi tão, tipo, não normal, mas assim, foi tão irrelevante que a imprensa esportiva toda, que é toda contra a torcida organizada, especificamente contra a Mancha, todo mundo deixou isso aí em terceiro, quarto plano. Quem voltou com esse assunto foi ele. Pela situação do time, né? Pela situação do time. Você vê na entrevista dele, para mim foi patética. Patética. O Palmeiras numa situação que está, como o Nando falou, nós perdemos de 4 num time de várzea, entendeu? O meu vizinho lá, é meu vizinho, ele jogou no Água Santa, o Neizinho, ele jogou. Eu estou fugindo dele faz 2 dias. Meu, entendeu? E você tá fugindo, eu que sou de Diadema. Não tem pra onde fugir. Eu conheço os caras, conheço os donos do time, conheço os caras, meus amigos, os caras da hora. E aí, como é que eu faço? E o pior, vocês não sabem, eu moro numa rua que a empresa de ônibus dos donos do time tem que passar na minha rua para ir para a empresa. Então, eu toda hora passa alguém buzina e fala uma piada. Entendeu? Então não tem nem para onde eu correr. Entendeu? Então, o que a gente esperava, vai ter uma entrevista coletiva do presidente do Palmeiras, tudo. Cara, o cara vai apresentar uma solução, o cara vai cobrar geral, né? Vai cobrar jogador, vai afastar 4 jogadores. Não, o mesmo discurso contraditório, né? Discurso contraditório, porque ao mesmo tempo que ele falou... Que ele blindou o elenco, ele falou que tem problemas internos. E outra coisa, ele falou assim, eu confio no elenco, o elenco é esse, e no final da entrevista ele fala, não deu liga. Cara, se não deu liga, não vai dar, entendeu? Se não deu liga até agora, o problema do Palmeiras não é de agora não, vem desde da formação do elenco, de 2015. De 2015. Como ele diz mesmo, é os mesmos caras, só que o Palmeiras joga mal desde que ele montou o time. Entendeu? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil aos trancos e barrancos, só que agora está estourando a conta. Na entrevista dele, entendeu? A gente sabe que a imprensa é uma coisa também nojenta. Cara, Nando, a primeira pergunta que você tem que fazer, senhor Paulo Nobre, o senhor acha normal, entendeu? Vamos contestar agora o diretor que montou o time. Se não deu liga, é por culpa do diretor. Senhor Paulo Nobre, o senhor acha normal todo jogador que o Palmeiras precisa, ele ser do mesmo empresário? Entendeu? Por exemplo, eu preciso de um centroavante, aí o cara fala, eu peço o Lucas Prato. Aí o cara fala, Lucas Prato não dá, tem o Lucas Barrios. O Zezinho. Tem o Zezinho, que o Zezinho é do Eduardo Duran. Tudo bem, traz ele lá. Agora eu preciso de um meia. Meia não tem, né? Preciso de um volante. Eu quero o fulano e o ciclano, que um joga no Atlético Mineiro, outro joga no Boca Júnior. Não dá. Mas eu tenho o Paulinho... E o contato lá do América Mineiro. E o cara do América Mineiro. Que coincidentemente é do mesmo cara. Entendeu? Essa seria a primeira pergunta para você fazer pro cara. Já destrói ele. Eu não acho normal. Você acha normal? Hein? Todo jogador de um elenco, 16 caras pertencem à mesma empresa. Sempre do contato do seu Alexandre Matos. Sempre do cara. A imprensa, vamos contestar o cara. Porque o cara é blindado, o cara foi bicampeão no Cruzeiro. Que se dá no Cruzeiro? Aqui é Palmeiras, não quer saber de Cruzeiro. O Palmeiras é 30 vezes maior que o Cruzeiro. Quer comparar o Palmeiras com o Cruzeiro. Né? Então, você tem que questionar. A gente tem jogador do América Mineiro, o nosso goleiro é do Avaí, que tomou 60 gols, ele foi contratado. E tomou o gol inexplicável no jogo treino com o Nacional aí. O nosso atacante, que gastou 14 milhões, é do time rebaixado, que é o Goiás. O zagueiro que veio da Série B, bem lembrado, o Thiago. Então, Edu Dracena estava encostado. Edu Dracena é reserva do Gambá. Do maior rival. E veio o Michado já que jogou no jogo. Então, a imprensa também. A imprensa faz as perguntas que o cara quer responder. Exatamente. Entendeu? Ela não quer se comprometer com o cara. Entendeu? Ela não quer se comprometer. Essa pergunta é legal para ele responder. Então ele já faz aquela pergunta. Direto. Você acha normal todo jogador do Palmeiras precisa vir do mesmo empresário? Acabou. O cara vai tremer. Às vezes é foda falar, mas aquele programa lá pro porra do Neto, ainda bem que ele dá espaço pro Veloso. O Veloso dá pra ver que é um cara que eu acho, parece que ele gosta do Palmeiras. Ele questionou muito a entrevista do Paulo Nobre nesses dias, inclusive o senhor Alexandre Matos, o inchaço desse elenco.
Então, pelo menos tem alguém que se salva. Mas ali na coletiva, a maioria foi o que você falou. Perguntou o que ele queria ouvir. O Neto, ele é um desgraçado. Não, ele é um maldito, sujo, eu odeio ele. Mas o pensamento dele... É de torcedor. É exatamente o pensamento que eu acho que nós quatro temos. Ele, pelo menos, teve a humildade de bater de frente e falar que o Paulo Nobre errou, que o Paulo Nobre é covarde. Quando eu vejo, dificilmente eu vejo aquele cara que olha pra ele e dá o cara É nojento o problema dele. Tá? Mas o cara, ele fala as coisas... Ele soltou a verdade. Ele já faz tempo já, que ele vai contra essa mesmice aí dos jornalistas. Olha, o cara pagou a conta de luz, entendeu? Então, quando o cara vier me zoar, que eu falei, o Neizinho vier me zoar, que jogou na Água Santa, eu vou falar pra ele, ô Neizinho, mano, fica tranquilo, a conta de luz e a conta de água do Palmeiras, ela vence a finança está tudo em dia. Ela vence dia 10, só que dia 5 já tá paga. Você acha que o cara vai querer saber disso? Que isso é importantíssimo pro futebol. É igual, tem um grupo ali mais dos amigos assim da minha quebrada lá, mas é só de palmeirense. E um cara lá falou, um dos amigos nossos lá falou que, no começo, eu falei pros caras no começo do ano, falei, olha as contratações, não fica iludido. Porque todo mundo ficou empolgado com a Copa do Brasil, certo? Porque a gente está calejado de várias coisas. A Copa do Brasil maquiou o que o Palmeiras é. Quando veio os reforços, eu falei, olha só, tudo que você falou, eu falei, cara, tal. A maioria de Série B ou os caras que caiu. Então não tem cara, só uma ressalva do Jean, que eu acho que é um cara que ainda é razoável. Sim. Razoável para bom e até acho que dá para ficar no elenco. O resto foi só contratação furada. Aí começamos a debater e tal no grupo, né? Cada um com uma opinião diferente e tal, alguns concordando comigo, outros não. E, quer dizer, a maioria não concordou comigo, pra falar a verdade, que agora eles estão dando razão. E aí ele falou o quê? Aí teve um que falou, não, mas a saúde financeira do Palmeiras tá legal. Aí beleza, aí agora quando eles começam a falar de jogador, eu falo assim, contrata a saúde financeira. Põe o 10 lá, cadê a saúde financeira? Põe ele com a 10, põe o K9. Põe o contador pra jogar, já que tá tudo em ordem das finanças. Porque, vamos ser sinceros, é obrigação dele, isso aí, deixar um clube bom, ele tem obrigação disso aí. O cara não é investidor, ele não entende economia? Ele é obrigado, isso aí não é mérito. Isso não é mérito. Isso é normal. Isso não é mérito. Exatamente. É a mesma coisa, até a Mancha Verde lá, ela tem que ter uma saúde financeira legal, óbvio. Isso não é mérito, é obrigação. Agora, o que ele tem que pensar é nos jogadores. Gastou mal. O dono da Crefisa, Zé Roberto, o nome dele é Zé Roberto também. Eu já contei essa história aqui. Ele queria trazer o Tevez. Ele falou, quanto que é? Vê lá quanto que é que eu pago. Tiraram o Tevez da jogada e colocaram o Barrios, que tem um problema crônico na coluna, que nunca vai poder dar 100% de si. Eu não sei qual é o 100% dele. Não estou falando que ele é bom ou ele é ruim. Estou falando que ele não vai chegar a 100% nunca. O 100% dele é 20% do Tevez. Certo? Então, cadê? O cara gastou mal. O Paulo Nobre, todo mundo sabe que está em ano de eleição, ele não quer pedir dinheiro para ninguém. Assim, ele podia chegar na Crefisa e pegar o dinheiro. E outra, não era um favor. Eles querem ajudar. Estou dando exemplos. E é o patrocinador oficial. E não estou defendendo ninguém. Não é defesa, só estou dando exemplo. E parece que até saiu uma nota aí, não sei se é confiável. Uns áudios lá. Que era para vir o Everton Ribeiro. Não, agora um site aí que falou que a Crefisa queria romper contrato com o Palmeiras. Romper o Palmeiras, eu não sei se é verdade. Eu acho que é mentira. Acho que é mentira. Mas mesmo assim, então você vê. O cara gasta mal, ele não tem planejamento. Cadê o planejamento? O planejamento é o quê? É o Matos, ele dá um monte de dinheiro na mão do Matos e o Matos fazer o que quer com o dinheiro dele, tá roubando ele. Ele se acha tão esperto, mas ele é muito burro. Ele é muito burro. Os caras roubam ele na cara dele, ele não tá vendo. E ele ou ele finge que não tá vendo, porque ele também, sinceramente, o que ele fez no Palmeiras na agiotagem, que todo mundo abraçou, achando que ele ele não deu nada pro Palmeiras. Nunca deu. Ele vai ganhar muito em cima do Palmeiras ainda, ele vai sair da presidência ganhando do Palmeiras e muito. Juros, não vai ser pouco não, muitos juros. E, por exemplo, sobre essa questão do Alexandre Matos, né, que ele que nem teve carta branca para gastar o dinheiro do cara, entendeu? Se escorou num empresário aí, todo mundo sabe como que funciona as negociações de futebol. E na primeira gestão, vamos puxar na primeira gestão. Ele não demitiu o Brunoro para não dar o braço a torcer que tinha errado. Exatamente. Entendeu? Só confessou que errou aqui. Sentado aqui. Foi. Que ele confessou que ele errou. Entendeu? E agora com o Alexandre Matos é a mesma coisa.
Ele começou na segunda gestão com o Alexandre Matos, vai até o final, mesmo sabendo, que nem o Nando falou, que o cara tá roubando ele. Tá investindo entendeu? tudo errado, não vai dar um processo. E blindou o cara na entrevista. Blindou. O cara é o máximo do supra-sumo dos diretores, tá comprando um monte de porcaria, entendeu? O time do Palmeiras é horroroso, entendeu? É horroroso, não é nem ruim. Precisa melhorar muito para ser ruim. É horroroso, entendeu? Pelos jogadores que ele contratou. Exatamente. Entendeu? Saiu a lista aí, semana passada eu li a lista, um por um aqui, são 70 jogadores, mano. Tem jogador que está no Itumbiara, tem jogador que está no Mogi Mirim. Que tá parado, que tá sem time. Sem time, aposentado, tem tudo. Tudo que você queira lá tem, entendeu? Só não tem time bom, só não tem no Barcelona, só não tem no Atlético de Madrid, no Bayern de Munique, aí não tem, mas nesses outros aí tem. Então, o Palmeiras virou um balcão de negócios na mão do Alexandre Matos, do Brunoro também, que a gente tem que puxar mais para trás. Tem jogador que está ligado ao Palmeiras aí. Até hoje, da época do Brunoro. Então, é um balcão de negócios. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha porcentagem, todo mundo ganha isso, aquilo. Só quem não ganha é a gente, entendeu? Que passa nervoso e que, por exemplo, quando eu sei que está chegando o dia do jogo do Palmeiras, já começa a me dar, já começa a ficar nervoso, que eu sei que eu vou passar nervoso, entendeu? Por causa desses caras. E eles não são contestados por quem tem que ser contestados, que são sócios do clube que votam, que são os conselheiros, baba-ovo, puxa-saco, que é o que mais tem lá, entendeu? A oposição de conselheiros do Palmeiras não existe. É nula. É omissa, é nula. Não dá nem vontade de falar que o Palmeiras tem oposição. Então, ele conseguiu blindar de um jeito que ele vai colocar quem ele quer. E olha, e tinha gente, e eu era um cara, o maior crítico do Mustafa Contursi, hein? Entendeu? Perto do Mustafa, esse cara aí perto do Mustafa Contursi, meu Deus do céu, o Mustafa é criancinha. Deixou o Mustafa no chinelo. O Mustafa é criança perto desse cara aí. Mano, ô Catatal, até quem quiser aí, meu, também, os 3 últimos anos de mandato aí do Paulo Nobre, tá lá no Facebook também na Mancha. Quem quiser comparar um pouco aí, entendeu? Questão de negociação, de empresário, relacionamento com torcida, negócio de barcos, Allan Kardec. Também vai lá que vocês vão entender aí, tanta gente aqui idolatra esse cara, tá ligado? Esse Alexandre Matos, esse cara é um bosta, mano. Esse cara é um bosta, de verdade. Ele tem nome pra caramba, como todo mundo colocou ele como Deus aí, mas se ir no esporte trazer o Regis, é mó boito. É mó boito. Você vem lá na China lá e trazer o Conca, brigar com a Juventus, brigar com o Boca lá pra trazer o Tevez, entendeu? Você contratar esses caras que ele tá contratando, até meu irmão contrata. É verdade, porque ele não precisa, pra contratar isso ele não precisa. Tem cara, sinceramente, ele tá até falando de time de Várzea, tem cara na Várzea que é melhor que esses caras. Certo? É melhor que esses caras. Se for para trazer os caras que ele trouxe, tudo, o cara que caiu para a Série B, o que chegou de Série B, não precisa. Pelo menos vai colocar e vai jogar. Porque os caras que ele contratou também não tá jogando. Não faz sombra. Não tem a Palmeiras o time tá tão feio que não tem sombra. Você não vê um cara. Se tivesse sombra na lateral esquerda, o Egídio, o Zé Roberto tava jogando. Se tivesse sombra na lateral, parece que o jogo de quinta ele vai colocar o Jean improvisado. Que é o improvisado. Mas que ele não queria jogar de lateral, que ele falou. A gente não tem lateral direito. Não tem. Zagueiro. Trouxe o Edu Dracena, cadê? Tá velho. Roger Cavalo. Velho e fora de ritmo, parece que desaprendeu a jogar, cara. Pode ver os jogos dele aí. Não fez nada. Roger Carvalho. Roger Carvalho que meteu o gol contra. Já não precisa falar mais nada. Como esse cara. Como trouxeram um cara desse pra mexer a camisa do Palmeiras? Eric, fraco. Ele tá falando mais do que tá jogando. Sem personalidade nenhuma, falou um monte de besteira. Um moleque, um monte de besteira que ele falou aí. E aí entrou contra o Água Santa, não chutou uma bola pro gol. Quando pegava a bola era uma fome, hein? Não soltava a bola, que fome, hein? Contra o Red Bull também ele entrou. 13 milhões num moleque ruim desse aí. Então, aí você já passa por planejamento, entendeu? Por um monte de coisa que cara, não dá para entender um time como o Palmeiras contratar 70 jogadores em 3 anos. Tá fora jogadores, achei o 7º técnico na gestão paulista que eles contratam, 6º técnico, e já passou de todo o calibre. Uns razoáveis, que o Dorival Júnior agora tá dando certo no Santos, querendo ou não. Tá arrumando o time da molecada deles, que também é bem limitado. E teve, o Ricardo Gareca, ele falou só que ninguém conhecia essa desgraça.
Com todo respeito à pessoa do cara, mas como técnico o cara foi um bosta. Né? E agora, né, tá blindando o Cuca aí, até quando? Porque a gente sabe como é que funciona. Ele blindou o Marcelo Oliveira, blindou o Oswaldo, foi derrubando, foi todo mundo. Primeiro ele demorou para demitir o Gilson Kleina, vocês lembram? Opa! O Gilson Kleina Esperou caiu, chegar no limite mesmo. E teve uma hora que não deu, tirou. De todos aí, Japa, de todos, a gente tem que ser justo também. O cara que foi injustiçado foi o Dorival Júnior. Dorival, exatamente. Entendeu? Ele pegou o time no final. Porque ele pegou no final o time que era uma baba, entendeu? O time que era uma baba, ele conseguiu, quer dizer, aliás... Se salvar, não foi exatamente o time que se salvou. Exatamente. Mas a gente ficou na primeira divisão. Aí, quando virou o ano, entendeu? E o que aconteceu? Ele mandou o cara embora, pedalou ele. E pegou o Oswaldo de Oliveira com aquele discursinho mole dele. Aí começou a vir, porque o Dorival foi no último, foi no Brunoro, né? Foi no Brunoro. Quando mudou para o Alexandre Matos, aí o Dorival Júnior não servia, entendeu? E a gente sabe que no Santos, querendo ou não, o time do Santos jogava pra caralho ano passado. Foi. Entendeu? Foi. Na mão dele. Molecada, ele conseguiu ajeitar molecada. Quem diz se ele não ia fazer o time do Palmeiras jogar com aquele monte de contratação que veio Sim, aí são os nomes, o nome que ele ia dar. Eu quero exatamente. os nomes dele. Provavelmente não ia vir o Raider lá, que... André Giroto, Raider. Então eu tenho aquela tese que é o seguinte: no futebol, tudo que é ligado ao futebol é sujo, entendeu? Tudo que é ligado ao futebol tem falcatrua, tem negociação, nego ganha dinheiro, entendeu? Eu sou camarada do Thiago e do Nando, mas se for para eu ganhar dinheiro, eu vou passar a perna nos dois. Isso aí no futebol é o que mais tem. É óbvio. Opa. Seja de treinador, seja de empresário, seja de jogador, tudo que envolve futebol é sujo, entendeu? Então, essa administração aí, Paulo Nobre e Brunoro, e agora Paulo Nobre e Alexandre Matos, no mínimo ela pode ser suspeita. E ele que prega tanto idoneidade, seriedade financeira, esse dinheiro que foi jogado fora aí, que nem você falou, quem questiona são alguns da imprensa, porque lá na hora que era para ser questionado, ele ia ficar sem resposta. Ele falou, não, você prega que está investindo dinheiro, mas esse dinheiro, e André Giroto? E esse Leandro Almeida, que você deu a carta branca para o Alexandre Matos? Como é que fica? Você não questiona? O Amaral, que recebe 100 mil para jogar no Curitiba. Amaral. Recebe 100 pau, velho. Que a gente ainda paga salário de inúmeros jogadores. Isso não questionaram na hora? E o dinheiro do patrocínio, o dinheiro do Avante, porque eu sou sócio Avante, eu tenho o direito de saber. Onde o seu dinheiro está sendo investido. Exatamente, que ele gosta de deixar bem claro, 100% investido no futebol o dinheiro do Avante. Tem uma empresa que come não sei quantos por cento, fora futebol card, todo mundo sabe. Tem uma outra empresa que administra o Avante que recebe. Então, se entra 10 milhões por mês, quanto que essa empresa recebe? Inclusive a casa lá do Avante, meu Deus do céu, hein? De graça não é, certo? Não é de graça, os caras não estão trabalhando de graça. Quanto que eles ganham? Por que ele não vem a público falar isso aí, ó, a empresa ganha tanto? E de quem é essa empresa? Opa, aí começa a ficar pesado. De quem que é a empresa? Isso que a gente quer saber. Por quê? Por que escolheu essa empresa e de quem é a empresa? Porque eu acho que tinha que ser no mínimo, como é que fala? Uma licitação, né? Que fala, né? E ter a que cobrar menos e tal, o serviço melhor. Não, mas eu vou falar para você, hoje em dia, com esse negócio de programação, de programa de computador, tudo, cara, você consegue administrar um programa como o Avante, que é só ter um site legalzinho, um provedor, pá. 2, 3 caras que entendem não vamos nem 3. Vamos colocar 5 cara que entende de informática, entendeu? Faz um programinha, você consegue administrar, como é feito no Internacional, eu acho que no Cruzeiro é feito também, que o próprio clube tem isso aí. Você gasta 50 mil por mês. Se não for muito, hein? Não, tô chutando altíssimo. Com todas as despesas. Com todas as despesas, 50 mil você monta. Só que, como você falou, será que é interessante pro Palmeiras? Deixar as claras essas contas? E vou além. O Nando falou de quem é o contrato com a Futebol Card, o contrato com essa empresa do Avante. Eu acho que a gente tem direito de cobrar. Vamos cobrar, a gente sabe que ele não vai falar nunca. Mas eu acho que o direito de expor isso aí
tem que ser dos conselheiros. Dos entendeu? diretores, Dos do diretores. Conselho de Orientação Fiscal. Lá do Exatamente, COF. porque a gente sabe que no COF tem cara que é contra ele e no Conselho Deliberativo tem muito cara que diz, entre aspas, Que faz oposição. que faz oposição para ele, mas a gente sabe que é pura balela. Oposição até a página 2 e que o cara tá lá só para pegar aquela cota de ingresso de jogo em casa. Pra dar carteirada no estacionamento ali de cima da Fernando Soares, pra parar o carro que fala que é diretor. E passar para amiguinha que a gente conhece muito bem. Opa. Então, eu acho que essa parte de expor o contrato, entendeu? Tem que partir disso aí. Eu não tenho condição de chegar lá, invadir a reunião do conselho e falar, mano, me dá o contrato, entendeu? Isso aí tem que partir do conselho, porque se o conselho se reunir e pedir para ele mostrar, ele tem que mostrar. É assim que funciona, Nando? É assim que funciona. Não, senão já começa uma parte de processo interno lá. Senão começa. Só tem que ver com o conselho também se é interessante, né? Eles pedirem exatamente. Porque- Aí que bota. Porque, não sei, parece que os caras... Apesar parece que os caras têm rabo preso com ele, assim, mas eu sei que a popularidade dele tá embaixo, hein, meu? O pessoal tá reclamando bastante dele. Vamos ver se na hora das urnas aí, o pessoal eleja o próximo, seja um cara, pelo menos um cara mais sensato, um cara que pense mais no clube. Porque, sinceramente, o Paulo Nobre não fez nada no Palmeiras, cara. Não fez nada. Aí os baba-ovo do Paulo Nobre falaram, mas como não? Ele não criou nada. Nada. O Avante não foi ele. Já tinha, exatamente. Já tinha o Avante. É que o pessoal esquece, acha que foi ele. É. O estádio não é dele. O estádio não é dele. O que ele bate no peito aí, que é... Tanto que o estádio não é dele, quantos jogos a gente não joga em casa? Só fazer a conta palmeirense. Se o estádio fosse dele, ou então se ele fosse um cara pulso firme mesmo... Mandava pedalar esses shows aí e dava um jeito de jogar. Dava um jeito de jogar pelo menos o clássico em casa, não vai jogar. Domingão, um jogo quase que não é importante pra gente, domingo, né? Não vai jogar, certo? Então, tem várias coisas que ele fala que parece que ele que criou, ele fez. Até ele pôs dinheiro dele no Palmeiras. Amigão, pelos juros que vai vir, até eu colocava. Opa! Até eu. Se fosse por amor, ele colocava sem juros. Como colocou com juros, não tem amor nenhum. Ah, mas os juros é mais baixo que o banco. Depende do banco, né? Você coloca 4% de 180 milhões Nossa e ele Senhora. cobrou 2,3, parece que é isso aí. Então faz a conta aí. Outra, ele emprestou um dinheiro para ele mesmo. Porque Certo? ele tá Porque a gestão é dele. Exatamente. Ele colocou o dinheiro para ele mesmo. Então, e é um dinheiro que ele gasta sem falar para ninguém, porque não é possível. Porque não é possível que todo mundo aprovou esses jogadores que vieram. É. Certo? Não tem como. Ô Nando, e a gente também questionou aqui semana passada, até eu acho que tem que bater, né? Tem que aparecer o laudo médico, entendeu? O laudo médico que aprova a contratação do Cleito Xavier e do Felipe Gabriel. Alguém assinou, malandro. Isso aí da justa causa brincando, velho. Entendeu? Com certeza. Justa causa brincando. Pô, vamos lá. Vamos pegar os dois e falar, vem cá, vocês aceitam ser avaliados por um médico e um fisioterapeuta indicado pela gente? Tudo, porque não é possível. E cadê o laudo? Será que o conselho não cobra isso aí? Tem que cobrar já. Os caras estão aí 1 ano sem jogar. Mamando nas tetas lá do Palmeiras à vontade. Cada um ganha 200 mil, faz a conta isso aí. 1 ano. Pô, juntando os dois dá 5 milhões que o Palmeiras gasta. E eles jogaram 15 minutos. Exatamente, Catatão. E ninguém questiona a gente do clube. A imprensa também, maior parte, deixa passar batido. E a única parte lá da torcida do Palmeiras que bate de frente é a gente. E ainda tem gente que questiona a gente. Né? Fala, tem que... Mas aí na hora difícil, né? Você que é o presidente, quantas vezes você não escutou? A Mancha não vai fazer nada? Vocês têm que ir lá. Ou seja, o cara não tem as pernas dele para ir cobrar alguma coisa. Não, tudo é a Mancha. A Mancha tinha que ir lá e fazer isso. A Mancha tinha que ir lá e fazer aquilo. Aí se a gente faz, nossa, é um bando de vândalo, não sei o quê. Eu acho que ninguém tem que reclamar da Mancha Verde, cara. Porque a gente vem apoiando há muito tempo, bem antes da final da Copa do Brasil. Paciência teve limites, a gente ainda aturou muita coisa, certo? Ainda está aturando, só que chegou uma hora que a gente tem que ser um pouco mais radical, velho. Entendeu? Chegou uma hora que tem que ser um pouco mais... Tem impulso e ter atitude, coisa que a maioria da torcida do Palmeiras não tem. Não tem. Vamos deixar bem claro. Entendeu? Deixando bem claro isso aí. Então,
Sei lá, e outra, vários caras que eu vejo no Facebook, em outros lugares aí falando um monte de coisa. Meu, vai lá e reclama. Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, não fica colocando, a mancha tinha que fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz, amigão. Não tem que ficar colocando a mancha. Monta um grupinho, vai lá e faz. Tira o nome da mancha. Entendeu? Então, e quando a gente fizer também, não reclama. Exatamente. Entendeu? Porque eu acho assim, a gente é torcida organizada, mas não vamos esquecer que hoje para você ser torcida organizada, você tem que ser avante. Porque senão você não entra no jogo. Não frequenta jogo. Então, eu sou, além de ser torcedor organizado, eu sou avante igual todo mundo. E tá botando Então, dinheiro lá pro Palmeiras e o seu Paulo Nobre administrar. Meu dinheiro ele tem todo mês. Todo mês é sagrado. Eu tenho o meu e mais 3 dependentes. Todo mês eu pago. E eu pago em dia, porque senão eu não consigo comprar. Exatamente, você não trava lá para bloqueio. Trava, então o meu tá lá. Eu tenho certeza que 90%, 80% do pessoal paga em dia também. Então, eu não sei para onde está indo o dinheiro e quem quer reclamar aí, vai lá e reclama, toma sua atitude. Não espera só por torcida organizada, não. E não, esse pessoal que fala, critica tanta mancha, a gente estava vendo lá em Prudente, lá o público que foi, e não teve Palmeiras Tour, não teve nada divulgado. É engraçado nessas horas aí, né? Jogo em Prudente, que é pertinho, logo ali, que quase não é calor, só tava o pessoal da mancha praticamente, quer assistir o jogo, quem tava lá sabe. Não teve Palmeiras Tour aí, que ele gosta de vangloriar tanto, eu não vi esses caras aí. Inclusive alguns conselheiros, diretores que a gente sabe que, né, que só viajam junto com delegação, que vivem lá encostado no Palmeiras lá, não tava esses caras, nessas horas não é palmeirense. Ou vocês são, aí na hora de cobrar, a mancha serve. Em todas as outras horas a mancha não serve, é bando de marginal, bando de bandido. Tá legal, você, a gente tá vendo tudo, viu? Ô Jape, tem outra coisa aqui também que eu acho importante, entendeu? Por exemplo, num ambiente de trabalho, quando você não se sente bem trabalhando, que nem citar os jogadores, parte física, que nem eles reclamaram pro Nando, né? Que, pô, não tá legal, pá, a gente sabe que não tá bem. Isso aí vai muito também de jogador para jogador se acomodar, entendeu? Opa! Entendeu? Porque a gente sabe que tem alguns jogadores no elenco que contrataram preparador físico separado, né? particular para conseguir entrar em forma. E tem aqueles caras que falam, eu não vou expor nada, não vou me indispor com o meu patrão que paga em dia, o Palmeiras é um time que paga em dia. E outra, vai pensar do jeito que tá bom e que se foda literalmente. Exatamente. É por isso que eu falei, eu não vou chegar na imprensa e vou falar que o cara... Que é tudo deficiente aqui dentro. Isso, que a preparação física é uma merda, que eu não consigo correr. Mano, eu vou deixar rolar, entendeu? Se estourar... Como diz ele, em várias entrevistas a gente vê, é assunto da diretoria, entendeu? Estou aqui para trabalhar. O cara se isenta de só que não corre sangue na veia do cara, entendeu? Então ele é acomodado, ele recebe 200 mil do Palmeiras, eu tô mal, foda-se. Diga-se de passagem, um dos poucos clubes do Brasil que paga em dia e paga bem. Exatamente. De assim tá o salário na conta. Então, toda essa fase do Palmeiras gira em torno disso aí. Paulo Nobre tem a grande parcela de culpa, depois vem Alexandre Matos, que é o cara responsável pelo futebol que contrata, entendeu? O Paulo Nobre assina o cheque e o cara contrata. E tem os jogadores que são acomodados, que não, diante do cenário nacional, dessa crise aí tudo, os caras recebem o dinheirinho dele, não vou brigar com o meu patrão, não vou falar nada, ficar de boa, tô mal, foda-se, o time tá mal, foda-se, tô ganhando o meu. E a bucha vai sobrar para a diretoria, para o técnico ou para outro. Exatamente, estoura no técnico. E aí o que acontece? O técnico que chega, ele sabe de todos os problemas, igual o Cuca. Ele chega, assusta com o que vê. Olha que vê aquela bagunça. Aí ele começa a falar, a primeira coisa, domingo ele já falou, não, precisa contratar, não sei o que lá, bibi. Aí acho que o cara chamou ele e falou, amigo... Ô meu irmão, você falou, não é pra falar tudo isso. Aqui, o negócio aqui é diferente. Eu contrato o que eu quiser e você fica na tua, né? E aí no outro dia o discurso do cara, olha, eu pensei bem... Vou avaliar o elenco. Vamos avaliar o elenco, eu acho que as peças dentro do elenco, então o discurso muda, entendeu? Isso aí também é caráter, viu? Não, Lógico que de caráter, entendeu? Verdade. Agora eu lembrei porque eu assisti o programa do Neto, que o Edmundo tava lá e ele soltou a voz. Ele falou, esses caras não sabem honrar. O Edmundo teve os erros dele na época do Palmeiras, que eu lembro, mas ele nunca deixou de honrar a camisa. Inclusive, o Nando aqui, tá de prova. Qual foi a primeira frase que o Cuca falou pra gente aquele dia? Que ele quer mudar o Palmeiras, só que ele sabe que o que ele tem lá ele não consegue, ele precisa de alguma coisa a mais. Então, isso aí foi no sábado, né? Aí ele contava com uma vitória no domingo, vamos ganhar com a Santa, pra dar uma aliviada. E depois eu começo a trabalhar. Tomou uma sapecada de 4,
No vestiário mesmo ele já saiu. Puta, eu preciso de não sei o que, a reforço. Vai ter que vir. Aí na segunda-feira o discurso dele, olha, veja bem, vamos avaliar, eu acho que tem condições aqui o elenco mesmo. Então quer dizer, cara, é bundão, me desculpa. É bundão, não tem caráter, não tem personalidade. Porque se é um cara mesmo... Já solta na imprensa. Os caras me impressionou, mandou falar que não precisava vir ninguém. E ele é um cara que tem mercado. Tem, entendeu? se sai do Palmeiras, outro time pegava. Só que é o seguinte, ele, como eu falei, tá com os 450 mil, que é o mesmo salário que o Marcelo Oliveira ganhava. Então, meu amigo, enquanto der pra levar, eu levo. Enquanto der pra levar, eu vou levar. O barco tá indo, eu tô empurrando. Se os caras me mandar embora, se eu perder mais 3 me mandar embora... E a culpa nem era minha. A minha rescisão é lá em cima. Sim, aí, e a culpa nem era minha. quando eu for mandar embora, se eu quiser eu solto os cachorros. Senão eu fico na minha, vou para um Cruzeiro da vida, vou para um Flamengo, que seja. E vai mesmo, entendeu? Então a gente também tem que pegar esses detalhes aí. Que o cara mudou o discurso dele da noite de domingo para tarde de segunda. Entendeu? E aí? E a personalidade do cara? Ou o elenco se virou contra ele. Pode ser também. Você é louco, você tá querendo queimar nós? Falou, certo? Chegou agora? Já que é assim, então vamos, tipo assim, vamos afundar junto, porque 4-1, certo? Ou o elenco fez isso, tipo assim, e aí, é isso mesmo? Então, então tá bom. Exatamente. Então você vai chamar suas contratações, o que tá aqui não serve, e a gente vai provar pra você que não serve. Entendeu? E mais uma vez, diante da blindagem que o Paulo Nobre fez no grupo, a gente nunca vai ficar sabendo a verdade. E não vai saber se vai melhorar para o jogo de quinta, pior para o jogo de domingo. E na Argentina a gente já, né? Se tiver torcida aí que está para decidir, a gente vai, porque a gente é Palmeiras, né? No final de contas a gente vai ter que estar presente. Mas a gente não. Eu, pelo menos, não vejo como se salvar lá no Rosário. E outra frase do Paulo Nobre, que não existem laranjas podres, né? Acho que não tem laranja, tem um pomar inteiro de podridão. Desde a presidência até o roupeiro, até todo mundo. Tá certo, tá bateu o nosso horário aqui, eu vou começar a dar boa noite, né? Se puder. Boa não cai, mas né? Boa noite, Thiago. Bom, boa noite aí, falar pra todo mundo também, né? Então não tá aí, os protestos vai continuar, a gente vai continuar batendo nas teclas que a gente acha que tem que bater, a gente não tá feliz e não vai aceitar essa situação que o Palmeiras tá, entendeu? Depois vai divulgar aí sobre domingo, concentração, essas coisas todas, mas o nosso primeiro jogo é quinta-feira, a gente espera que a torcida esteja lá também pra cobrar na hora que tiver que cobrar e apoiar na hora que tem que apoiar com a gente. Tá certo, Thiago. Boa noite, Catatal. Bom, boa noite. Para quem achava que o jogo decisivo seria contra Rosário, acho que a decisão do ano nosso aqui é contra o Rio Claro, quinta-feira. Para se salvar. Jogo de 6 pontos para se salvar do rebaixamento. Vai segurando aí. Tá certo, Catatal. Boa noite, Nando. Então, boa noite. Convocar aí o pessoal aí para quinta-feira, entendeu? Todo mundo tradicional e todo mundo que não tiver tradicional de branco também. A gente fazer nosso bloco lá, apoiar. Nossa decisão, infelizmente, hein, Catatal? Quem diria? Rio Claro, jogo de 6 pontos. 6 pontos. Depois, contra o Gambá. Mandar um abraço aí também pro Sapão. De Prudente, que ele recebeu, fez uma corrida monstra pra gente. Recebeu os moleques lá e da hora é isso aí mesmo. E é isso aí, cara. Vamos lá. Espero que a gente tenha uma boa semana aí. Tá certo, Nando. Isso aí, gente. Até terça-feira que vem, TV Mancha. Sabe, sei lá, Deus como, né? Abraço. TV Mancha.